Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de Portugal, do euro, do crescimento económico e do comércio internacional, a partir de dois ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Euro e o Crescimento Económico, de Pedro Brás Teixeira, e Portugal e o Comércio Internacional, de João Amador. São dois economistas que trazem a este programa o seu olhar sobre este tema, também o pano de fundo, naturalmente, o país e a economia portuguesa. João Amador é economista no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Pedro Brás Teixeira, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. É com eles que vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui neste Da Capa à Contra Capa. É um tema largo, vamos ver se conseguimos organizar-nos nesta meia hora. Pedro Brás Teixeira, quando nós discutimos crescimento económico, não podemos hoje em dia discutir isto em Portugal sem olhar para a componente do euro, da moeda única. Sim, sim. É uma análise que não vive sem a análise sobre o que se está a passar na zona euro? Exato, mas tem a ver também com a forma como nós nos preparamos para o euro. Porque havia uma série de critérios, os chamados critérios de Maastricht, que nós devíamos cumprir para entrarmos no euro, só que em Portugal, em vez de perceber porque é que era preciso cumprir esses critérios, resolveu-se fingir que se cumpriu os critérios. E então fez-se nomeadamente muita despesa pública por baixo da mesa, em forma de PPPs, etc. O que criou problemas de competitividade ainda antes de entrarmos no euro. Mas não havia um problema na origem, na própria formulação dos critérios, dos próprios critérios? Havia. Os critérios eram muito insuficientes e eram limitados. Por exemplo, não havia critérios sobre o mercado de trabalho, que é da coisas que uma zona, uma área para ter uma moeda em comum precisa ter um mercado de trabalho muito flexível. Por exemplo, nós aqui na zona do euro, nós temos regiões como a Grécia, que tem taxas de desemprego dos jovens na casa dos 50%, e mesmo assim os jovens não mudam para, por exemplo, a Alemanha, onde a taxa de desemprego é muito mais baixa. Isto é uma situação completamente impensável nos Estados Unidos. Quer dizer, se há uma zona dos Estados Unidos que está deprimida, em que os jovens têm uma taxa de desemprego de 50%, os jovens imediatamente saem daquele estado e vão para outro estado, não é? Mas hoje em dia debate-se muito na Europa, e repara, já estamos a falar há 30 anos, não é? Sobre os defeitos de construção da própria moeda única, logo desde o início dos anos 90, abrangendo toda a moeda única e não apenas em relação a Portugal, não é? Sim. Esses defeitos são hoje totalmente claros, evidentes, consensuais e podem ser corrigidos? Bom, eu julgo, quer dizer, há aqui assim uma grande dificuldade dos pais do euro de reconhecerem os defeitos da sua criança. Isso por um lado, portanto o consenso é limitado. Agora, em relação à capacidade de corrigir esses erros, eu penso que não há. Porque não houve há 30 anos não se quis corrigir esses erros porque não havia, quando se imaginava que talvez viesse a haver um problema, o chamado problema das transferências, que os países mais ricos tivessem que passar a fazer transferências para os mais pobres. Ora, isso não foi aceito há 30 anos, quando isso era um problema potencial que talvez viesse a surgir no futuro. Agora, hoje, já não é um problema potencial, é um problema real, já aconteceu, e, portanto, se ainda antes de resolver o problema não havia vontade política de resolver isso, hoje, com o problema já sabe, é caríssimo, não é? As transferências são caríssimas dos países ricos para os países em dificuldades, portanto, eu acho que é impossível. Era o maior defeito dessa criança? Não, mas é aquele para o qual existe mais obstáculos políticos. Mas a moeda única é uma construção política. Está bem, mas ouça, os países contribuintes não há, aliás, viu-se isso nas eleições, nas últimas eleições na Alemanha. Todos os partidos que são contra mais Europa ganharam imenso peso, e os partidos centrais que dominaram o cenário político da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial até agora estão o mais enfraquecidos que alguma vez estiveram. João Amador, entre na conversa, por favor, sobre esta questão do euro. Começámos aqui pelos defeitos de fabrico do euro. Bom, eu concordo com algumas das coisas que aqui dissemos, mas não inteiramente. É inegável que a arquitetura institucional, quando o euro é criado, estava bastante incompleta.
e houve quem tivesse chamado a atenção para isso. Designadamente faltava mecanismo que permitisse resolver crises bancárias, faltavam elementos que permitissem ajudar países que sofressem choques adversos particulares. Portanto, tudo isso, na altura, não foi pensado verdadeiramente. Havia, digamos, que uma certa pressa em avançar e em ficar com esta realização, digamos, adquirida. Demorou tempo até que, em função da crise que se instala depois após 2008, se tenha percebido que era preciso fazer qualquer coisa. Eu de alguma forma, não sou tão pessimista quanto o Pedro. Eu acho que está-se a fazer um esforço genuíno para aprofundar o euro e, portanto, todo o conjunto de instrumentos de que se dispõe para gerir as crises, designadamente melhorando a forma como se faz a supervisão dos bancos, procurando que o orçamento europeu possa crescer e, portanto, possa haver, digamos, uma capacidade de transferir de uma forma mais automática. Portanto, há sinais e há discussões em curso, e isto é um ponto importante na agenda da Comissão Europeia. Mas é verdade que na Europa é preciso consensos para que depois estas realizações se materializem, e esses consensos são difíceis de atingir. Enfim, já está-se a fazer o caminho, mas ainda não estamos lá. E, portanto, digamos, assim que eu vejo a situação. Claro, Pedro. Eu estava a ser um bocado injusto em relação ao trabalho de casa que foi feito, entretanto, e reconheço que, de facto, alguma coisa foi feita. Mas, em relação ao caso particular do orçamento, o orçamento comunitário tem um problema que é definido com uma grande antecedência, portanto não funciona no sistema que é útil de estabilização da economia, que nós chamamos dos estabilizadores automáticos. Aí aqui é que temos que explicar. Ok, eu vou explicar. Os orçamentos ajudam a estabilizar automaticamente a economia. De que forma? Que quando a economia entra em recessão, passa a haver pagamentos de subsídios de desemprego. Portanto, o orçamento fica penalizado, mas as famílias são protegidas. E as empresas têm menos lucros e, portanto, pagam menos impostos. E, portanto, há aqui assim, e isto passa-se o inverso quando a economia está muito aquecida. E, portanto, há aqui um elemento do orçamento que ajuda a suavizar as recessões. Quando a economia está mal, o orçamento dá dinheiro à economia. Quando a economia está muito excesso, o orçamento tira dinheiro à economia, digamos assim. Agora, o orçamento comunitário não tem estas propriedades, porque é definido com uma grande antecedência e, portanto, não tem este efeito de ajudar a estabilizar a economia. E mais, há aqui outro problema, que é a questão do Brexit. O Brexit vai colocar uma grande pressão sobre o orçamento comunitário. Nós já estamos, não chegámos ainda a acordo sobre o que é que vai acontecer, mas o Reino Unido vai certamente baixar, não vai deixar de contribuir para o orçamento comunitário, porque seja de qualquer forma aquilo que seja encontrada, a solução que seja encontrada, de alguma maneira o Reino Unido vai ter que contribuir para o orçamento comunitário, mas vai ser menos do que paga hoje. E, portanto, como é que vai ser? Quem é que vai pagar a diferença? Quem é que vai pagar a diferença? Quem é que vai pagar? Vamos ser todos ou vamos reduzir o orçamento? Eu acho muito. Isso vai prejudicar os países periféricos? Potencialmente. Potencialmente, sim. Quer dizer, vamos ver como é que depois tudo é negociado, mas é aqui um risco que nós temos. Aqui estão as fragilidades da questão por exemplo, do orçamento da zona euro, só para pegar neste exemplo, para isolarmos da nossa conversa aqui. Há toda a componente política de acordo que tem que ser alcançado, mas há também esta questão mais técnica dos estabilizadores automáticos. É verdade, mas de alguma forma a discussão que hoje decorre vai no sentido precisamente de criar mecanismos deste tipo, como os que o Pedro explicava. Portanto, temos assistido a discussões sobre potencialmente ter impostos europeus, que permitem de alguma forma ter ao nível europeu aquilo que temos nos países e, portanto, nos anos bons ter mais receita fiscal e nos anos maus de alguma forma estabilizar cobrando menos. E há discussões, são várias, mas há discussões sobre potencialmente ter, digamos, um subsídio de desemprego europeu que permita também, do outro lado, do lado da despesa, fazer este tipo de transferências e outros, e apoios a investimentos estruturais. Portanto, de alguma forma, eu penso que a discussão que está em curso tem esta vertente de criar, ao nível europeu, uma capacidade de intervir nas crises que seja
parecida com aquela que existe nos países. Mas não é arriscado avançar para um orçamento sem esses mecanismos laterais importantes, complementares que está a sublinhar? Ou seja, corre-se o risco de um acordo de mínimos em que haja um orçamento de facto, mas depois esses componentes que estão a sublinhar não fazerem parte do pacote do acordo do orçamento da zona euro? Se não fizerem, não há orçamento, em certo sentido, porque nós temos que perceber que já temos um orçamento, sempre tivemos um orçamento, que é um orçamento que tem como fim o financiamento, digamos, da parte operacional na União Europeia, das despesas correntes. Temos um orçamento associado a políticas comuns, à PAC e a outras políticas, inclusive também ao apoio aos países estruturalmente mais débeis, portanto, os chamados fundos estruturais. É este o orçamento que temos hoje, e este orçamento, tem as características que o Pedro dizia, não serve para estabilizar. Quando falamos em mudanças, temos que construir um orçamento diferente, estruturalmente diferente. Com o modelo anterior, não conseguiremos estabilizar. Portanto, quando eu, em certo sentido, falo em orçamento, é um orçamento estruturalmente diferente e todo ele tem que aparecer como um conjunto. Mas esse instrumento para si é decisivo para garantir algo que é, enfim, desejado por todos na zona euro, que é um fomento do crescimento económico à escala europeia? Não, de facto não é suficiente, longe disso. Os orçamentos têm que ser vistos numa perspectiva eminentemente de estabilização, portanto, de procurar alisar e tornar, digamos, menos intensas as recessões e, eventualmente, as expansões também não deixar que elas sejam de tal maneira fortes que depois gerem um solavanco mais à frente. Os orçamentos não têm necessariamente esta visão, nem principalmente esta visão de promover o crescimento. Há muitas outras vias pelas quais isso tem que fazer e são as vias tradicionais, são as vias que temos, enfim, parece sempre dizer a mesma coisa, mas temos que melhorar o capital humano, temos que ter investimento de qualidade, temos que assegurar que as instituições funcionam bem. Portanto, esses são os caminhos tradicionais que sabemos que têm que ser percorridos. De alguma forma, eu acho que há outra componente que o Pedro referiu no início da conversa que é importante e que também já está, de alguma forma, pouco a pouco a ser criada, que é a questão da mobilidade também dos trabalhadores e da capacidade de termos as pessoas que se vão deslocando dos sítios onde a economia cresce menos para os sítios onde a economia cresce mais, à semelhança do que vemos nos Estados Unidos. Portanto, se tivéssemos de fazer aqui uma lista de coisas que temos que ter na Europa para que esta união monetária funcione bem, temos que lhe acrescentar a parte orçamental, que falávamos, temos que lhe acrescentar esta dinâmica da mobilidade dos trabalhadores e depois temos que ter, naturalmente, os fundamentos básicos do capital humano e do investimento. Vamos pegar nisso. Pedro Brás Teixeira, no seu livro, que fala da Europa, fala do euro, fala de Portugal, já falámos dos defeitos de fabrico, vamos olhar agora para as receitas. E há uma parte sobre as soluções, por exemplo, ao crescimento português. Elencando algumas das soluções que identifica, pergunto-lhe se essas soluções são transplantáveis para a escala europeia. A solução para o crescimento português é, de certa maneira, a solução para o crescimento europeu e vice-versa? Não propriamente, por várias razões. A primeira razão é porque Portugal está numa situação excepcionalmente má a nível europeu. Nós fomos o terceiro país que menos cresceu desde o ano 2000 até hoje. Portanto, o nosso problema é um problema muito específico português e aquilo que é preciso para resolver o nosso problema não é comum aos outros países europeus, porque nós estamos excepcionalmente mal. Nós temos... o que é que precisamos? Nós precisamos... para ser assim muito, muito sintético, eu diria que nós precisamos de atrair investimento direto estrangeiro. Precisamos ser muito atraentes para o investimento estrangeiro por todas as razões e mais algumas. Porque temos uma enorme dívida externa. Porque temos falta de poupança nacional. Porque temos falta de produtividade. Portanto, nós precisamos de atrair as empresas estrangeiras que nos vêm aumentar a produtividade, que vêm trazer capital, que vêm trazer capacidade exportadora, etc, etc. Portanto, e ser ainda mais específico, investimento direto estrangeiro para produzir exportações. Como é a Auto Europa, que produz exporta 90 e tal %. Mais Auto Europa. Muito mais Auto Europa. Aliás, eu pergunto, como é que seria este país se nós tivéssemos angariado, desde 91, nós em 91 angariámos a Auto Europa. Imaginem, como é que seria o país se nós de 5 em 5 anos tivéssemos angariado uma Auto Europa? Seríamos muito mais próximo de uma Irlanda. O problema é que algumas dessas companhias procuram outros mercados laborais com outro tipo de regras também
outro tipo de fiscalidade. Não, com certeza, mas é exatamente... Mas foi as razões que têm afastado, no fundo, não, exato, isso é que são os problemas específicos portugueses. Nós temos o primeiro obstáculo ao investimento direto estrangeiro em Portugal é a taxa de imposto de IRC. Que não é de problema da Alemanha. Se baixarmos a taxa de imposto sobre as empresas... é uma forma, quer dizer, ferramenta. Não é uma panaceia para tudo o resto. Faz parte de uma caixa de ferramentas. O segundo obstáculo ao investimento direto estrangeiro, isto está listado. O Fórum Económico Mundial faz uma lista. Quais são os principais obstáculos ao investimento direto estrangeiro? É ver a lista. O segundo obstáculo é a burocracia da administração pública. E isso é chocante, a comparação entre Portugal e Espanha. Ainda falei no outro dia com um empresário português, foi para a Espanha, em 4 meses tinha a empresa a funcionar, a instalar. Em Portugal está há mais de 2 anos à espera que autorizem e as coisas não funcionam. Portanto, a burocracia portuguesa é muitíssimo pior. Portanto, isso é um problema especificamente português, não é um problema europeu. Temos problemas também com o mercado de trabalho, etc. E, portanto, há uma série de problemas que são muito especificamente portugueses, não são tanto europeus. E, portanto, há muito trabalho de casa que Portugal precisa de fazer, né? E que é especificamente português, não é? João Amador, e aqui eu penso que concordará com alguns destas linhas, e atalhando caminho, por exemplo, no investimento que é necessário e que é identificado com natureza exportadora, e queria entrar aqui depois na questão das exportações e no comércio internacional, nesta fase da nossa conversa, há mais ferramentas que possam ser utilizadas para atrair ou para fomentar, ou também é preciso algo de fora que harmonize, de certa maneira, as desigualdades que muitas vezes impedem também a atração deste tipo de investimentos para Portugal? Estou a falar a nível europeu. Eu, de facto, estou muito alinhado com este diagnóstico. Nós temos esta queixa de ter um baixo crescimento, temos a queixa de ter um baixo nível de produtividade. Isto só se resolve com mais capital, mais investimento por trabalhador, e também se resolve com trabalhadores mais qualificados e estes investimentos sejam acertados. Também temos tido exemplos de investimentos que não, de facto, depois à frente não geram retorno. Portanto, é uma questão de quantidade e de qualidade. De facto, se queremos investir mais, e Portugal tem algumas dificuldades que são evidentes relativamente à capacidade de se autofinanciar e, portanto, de gerar internamente os recursos para pagar estes investimentos, o caminho é o investimento direto estrangeiro. E, portanto, eu estou perfeitamente de acordo. Agora, como o Pedro dizia, é um conjunto grande de condições que têm que ser criadas para as empresas quererem vir. O Pedro falava na taxa de imposto, é verdade, mas, digamos, numa segunda linha, também elas precisam de estabilidade. Por exemplo, de estabilidade fiscal, de alguma forma, alterações sucessivas nas regras que enfrentam ao nível da tributação e outras são fatores muito desmotivadores. As empresas precisam de alguma segurança, de certeza relativamente ao que vai acontecer. E, portanto, muitas vezes esquecemos isto. Às vezes, na pressa de fazer reformas e alterações, estamos a criar dificuldades às empresas que elas, de facto, consideram muito significativas. Mas depois temos que dispor também de uma pool de trabalhadores qualificados. As empresas também se deslocam para aproveitar, digamos, a capacidade dos trabalhadores naquele país. Eu gostava de acrescentar só um ponto em relação a este. É um caso concreto que é o setor da exportação de serviços de informática, que é o mais dinâmico de todos os setores dos últimos anos. Está a crescer, as exportações de serviços de informática estão a crescer a 20% ao ano nos últimos 6 ou 7 anos, o que é. E só que estas empresas estão a deparar-se com um problema grave, que é a dificuldade de encontrarem profissionais qualificados. Há empresas que, inclusive, estão a fazer reciclagem de engenheiros civis, porque já que a construção está em queda, em engenheiros informáticos. E nós precisamos de adaptar os números clausos nas universidades à procura e de facto isso é porque andamos a criar cursos para os desempregados e estes cursos que há uma procura gigantesca de tal maneira que andam a fazer reciclagem das GSFIs, não há formação suficiente. Já agora, e também recorrendo também, por exemplo, ao livro que escreveu João Amador, a dado passo também sublinha um ponto que gostava que explicasse um pouco aqui, que tem a ver com a adaptação das próprias
dinâmica exportadora a determinados mercados que não existe. Penso que dá aqui o exemplo, por exemplo, na questão chinesa, dizendo claramente que houve um contributo negativo entre 2002 e 2006, por exemplo, para a evolução da cota global, resultado de não especialização das exportações portuguesas no mercado chinês, como sabemos é um dos mais dinâmicos do mundo, apesar de também, como explica no seu livro, as empresas já mais recentes, nascidas depois do ano 2000, já em 2012, já representavam um quarto das exportações totais no país. E estou a falar daquelas daqui, as nossas exportadoras. Pois, relativamente ao comércio externo e às exportações em particular, é uma área onde Portugal tem registrado sucessos. De facto, é notório que tem havido um bom comportamento e que temos conseguido recuperar muito do terreno que perdemos nos anos 90, no fim, digamos, durante a década de 90, e mesmo no início já deste século. As empresas portuguesas, de facto, têm tido a capacidade de reconverter as suas atividades no sentido de intensificar esse esforço de exportação. E isto é uma tarefa complicada para as empresas, porque envolve aprendizagem, e esta aprendizagem passa por saber precisamente quais são os mercados que crescem mais, quais são as especificidades daqueles clientes, para depois poder direcionar as vendas precisamente para onde vale a pena, para onde o potencial ganho é maior. E o que eu aí digo é que, durante determinada altura, o mercado chinês era um mercado esquecido, com um mercado de destino dos nossos produtos. Hoje em dia, as empresas percebem que a procura interna na China, a dinâmica dos consumidores chineses é muito significativa e que vale a pena direcionar e criar produtos e criar canais de distribuição para vender lá. Mas ainda é um trabalho frágil hoje em dia, no tecido exportador, digamos assim? Eu diria que é um trabalho que ainda está incompleto, mas os resultados já são muito significativos. Nós permanentemente dizemos que as exportações estão-se a comportar bem, e é verdade. Mas este trabalho começou muito atrás, começou antes da crise. De alguma forma, as empresas, no final dos anos 90, enfrentam aquele choque do alargamento da União Europeia. Em 2004, há aquele grande alargamento, onde passamos a ter um conjunto de outros países que fazem produtos parecidos com aqueles que fazíamos. Em algumas áreas de média tecnologia, tivemos a China, digamos, e outros países asiáticos a alargar também a sua participação de forma muito, muito significativa, cobrindo outros produtos, outras áreas onde nós também exportávamos. Portanto, houve aqui uma perturbação. As empresas sofreram, a economia como um todo sofreu, e, digamos, a nossa crise também não é alheia a esta situação que eu agora refiro. Mas depois, progressivamente, houve este esforço de reconversão. E hoje em dia temos este sucesso. É importante sublinhar que não foi um sucesso que decorre da última crise, não decorre de uma política ou duas políticas específicas, decorre de uma tendência mais longa que está a gerar resultados. Hoje em dia uma empresa já sabe que quando vai pensar num produto, vai pensar nesse produto para exportar. Vai montar toda a sua estratégia nessa linha. E também creio que há, digamos, a consciência de que o mundo em que estamos hoje, também do ponto de vista da organização da produção, é um mundo diferente, é um mundo onde as empresas percebem que não têm que produzir um produto, não devem produzir um produto do ponto zero até ao ponto final. Portanto, não há a ideia de que o produto é feito exclusivamente naquele sítio. As empresas percebem que fazem parte de cadeias mais longas, onde muitas vezes intervêm produzindo apenas uma parte do produto e depois, digamos, exportam essa parte para outro sítio, onde alguém acrescenta qualquer coisa, e isso até ao chegar ao consumidor final ainda é um caminho que pode ser relativamente longo. Portanto, o paradigma na organização da produção também foi mudando, e eu acho que as empresas portuguesas foram também percebendo isto e foram se integrando com sucesso nestas ditas cadeias. Sobre as exportações portuguesas, Pedro Brás Teixeira, os dados de 2017 mostram-nos que o crescimento das exportações esteve amparado 33% em indústrias como a metalomecânica, as máquinas, automóveis e químicas, e 28% no turismo. Há desequilíbrios na composição da natureza exportadora da economia portuguesa? Eu não tenho... Ou há concentração em determinadas galinhas de ovos de ouro e outras indústrias? Não creio, não creio que haja, sobretudo, Portugal precisa de aproveitar toda e qualquer oportunidade de crescimento e de exportação.
e não vejo razão para que nós consideremos que o turismo é um filho menor das exportações. Embora é verdade que nós temos tido um turismo que não tem gerado tantas receitas como é possível. Nós, até há pouco tempo, isso agora está a mudar, mas até há pouco tempo os turistas queixavam-se de vinham a Portugal e não tinham nada para comprar. E isso agora está a mudar. E mesmo assim acho que há um caminho grande que nós podemos fazer de vender mais aos turistas, mais serviços, mais qualificados, porque neste momento, e vimos isso nos números do ano passado, que o PIB cresceu menos que o emprego. Ou seja, a produtividade média em Portugal caiu, o que é um drama. Isso significa que nós andamos a criar empregos pouco qualificados. Provavelmente alguns no turismo, é certo. Portanto, nós temos aí um problema que eu não julgo que o turismo seja um problema em si mesmo, quer dizer, é a forma como o nosso turismo ainda está numa fase pouco menos sofisticada, porque, por exemplo, em França, em Inglaterra, em Espanha, o turismo produz receitas em todos os níveis. Por exemplo, eu estive há pouco tempo em Madrid e pensei em ir a uma récita de ópera, o bilhete custava 200 euros. Portanto, isto é o tipo de que nós ainda não estamos nessa fase. Mas o turismo tem pode ter um conjunto muito alargado de receitas que nós acho que ainda estamos a caminhar na sofisticação do nosso turismo e tornar mais valor mais acrescentado. Uma nota aqui sobre o turismo, antes de falar ainda sobre as exportações e as barreiras no comércio internacional, mas ainda sobre o turismo, há aqui componentes a trabalhar? Sim. Quando olhamos, digamos, para o valor das exportações totais do país, nós, digamos, 2/3 são bens e, digamos, 1/3 são serviços. Dentro destes serviços temos metade a corresponder ao turismo e a outra metade outro tipo de serviços, como o Pedro falava, serviços de informática e serviços de transporte. Aliás, os serviços de transporte muitas vezes também estão associados ao turismo. O transporte aéreo é claramente uma exportação importante e está muito associado ao turismo. É muito, muito notório que nós temos que criar valor, temos que criar valor naquilo que vendemos. E que não é nos bens também, mas nos serviços, esta capacidade para ter, digamos, uma prestação de serviços de qualidade que possa dar origem, digamos, a preços mais elevados junto de quem os adquire. É claro que quem os adquire tem que perceber que também está a adquirir a qualidade que é compatível com estes preços mais altos, porque se formos só pela ideia de que vamos subir preços, não vai resultar, porque as pessoas vão deixar de vir. Portanto, tem que haver um acompanhamento, preços mais altos, com maior qualidade. Temos que gerar este valor e ainda há muito por onde crescer. Mas, como o Pedro dizia, eu acho que nós, enfim, o turismo tem tido, digamos, aqui um protagonismo pelas taxas de crescimento elevadas e, digamos, pelo impacto que vai causando nos nossos centros urbanos. Vemos as mudanças, mas os outros serviços são igualmente importantes, pode-se criar muito valor aí. E na componente dos bens, igualmente. Portanto, a nossa abordagem tem que ser muito, digamos, de procurar melhorar transversalmente nos vários setores. Quase a terminar, a questão mais global, ou seja, quando o discurso que temos ouvido do outro lado do Atlântico é protecionista, tivemos o Brexit aqui à nossa porta, João Amador, isto não são propriamente boas notícias para quem quer apostar nas exportações. É verdade. Mas é assim tão dramático? Bom, é um problema sério. Começaria por aí. De alguma forma, Portugal, membro da União Europeia, foi onde começámos a nossa conversa, tem uma vantagem, porque, digamos, a União Europeia é um espaço de comércio livre, continuará a ser, não se pensa que isto possa, digamos, haver uma fragmentação que destrua este projeto facilmente. Portanto, é um espaço de comércio livre e é o espaço onde Portugal se movimenta em termos do nosso comércio. Digamos, 3/4 das nossas exportações têm como destino a União Europeia. E aí não esperamos que existam, digamos, solavancos. Temos o Brexit, claro,
mas não esperaremos problemas. E, portanto, desse lado temos uma vantagem. Agora, apesar de tudo, faltam os outros 25%, e há todo um risco de, num contexto em que há, digamos, um proteccionismo que se começa a generalizar, essas situações vão acabar por se refletir num crescimento mais lento em todos os países, e este crescimento mais lento vai fazer com que, digamos, os mercados, que são os nossos clientes, crescendo menos, vão comprar menos. E, portanto, de uma forma indireta, se este problema do protecionismo se tornasse muito significativo, acabaríamos por sofrer sempre. A tese segundo a qual a guerra comercial é a derrota de todos, no fundo. Exatamente. Aliás, toda esta retórica protecionista digamos, assenta em equívocos, assenta numa dificuldade, digamos, da opinião pública e uma dificuldade dos decisores em perceber genuinamente qual é a essência do comércio e perceber que ele é uma fonte grande de bem-estar, não isenta de problemas. De facto, há problemas que foram esquecidos e isto conduziu à situação que temos hoje, mas na sua essência é uma fonte extraordinária de bem-estar e, portanto, há aqui esta dificuldade em fazer um diagnóstico correto. Um remate sobre este tema, Pedro Brás Teixeira. Bom, nós, de facto, o proteccionismo é uma coisa que não é bem-vindo, e não é bem-vindo para o caso português, que se quer crescer com base nas exportações. Isto é evidente. No entanto, eu lançava aqui só uma ressalva, é que nós continuamos a exportar relativamente pouco em percentagem do PIB, estamos claramente abaixo da União Europeia e de países da nossa dimensão. E, por outro lado, temos um comércio ainda excessivamente concentrado na União Europeia. Excessivamente concentrado. Portanto, nós exportamos abaixo da nossa meta natural, digamos assim, para os outros mercados. E, portanto, apesar de tudo, dados estes dois elementos, eu acho que não será uma coisa, não sendo uma boa notícia, não será tão preocupante devido a estes dois elementos. Vamos às sugestões para quem quer saber mais sobre alguns destes temas. João Amador, comece por si. Trago um livro da autoria de um investigador na área do comércio internacional, Richard Baldwin. O livro tem por título The Great Convergence, portanto é um livro que faz, digamos, uma descrição da evolução das características do comércio internacional ao longo das últimas décadas e procura explicar estas alterações de paradigma que eu referi há pouco e também procura antecipar mudanças que se avizinham e têm que ver com o peso acrescido dos serviços, digamos, os desafios que são colocados pela automação, pela inteligência artificial. Portanto, há desafios que se avizinham e este livro, de alguma forma, tem, digamos, esta vertente pedagógica e cobre quer o passado, quer, digamos, avançando um pouco em termos de especulação relativamente ao futuro. Este livro e este autor em particular também têm aqui um follow-up. O Richard Baldwin também foi, digamos, o criador de um portal na internet, que é o voxeu.org, e este portal é um portal que serve para fazer divulgação de resultados de análise económica para um público alargado e tem tido, de facto, um sucesso grande e, portanto, tem esta vertente de ser o autor do livro e de estar por trás deste portão. Pedro Brás Teixeira. Bom, eu sugiro o livro Crise e Castigo, do Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria e Pedro Bassão, que são professores, julgo eu, todos na Universidade do Minho, que falam realmente dos nossos problemas anteriores à crise, porque é que ficámos com este castigo da Troika. Tem um aspecto que eu considero muito interessante, não só porque nos fazem não só a análise económica dos problemas, mas também o lado mais político e institucional, de maneira como é que uma série de grupos de interesse tomaram conta do Estado e, assim, levaram que as políticas económicas tivessem sido erradas e nós estejamos agora a pagar a fatura
desses erros. Pedro Brás Teixeira, João Amador, muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sab.pt. Tentamos sempre conhecer melhor Portugal, os portugueses, pensar e debater o país e também o mundo, acompanhados como sempre pela música de Mário Laginha, é o autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro debate.